noite. Tudo bem com vocês? Ótimo, né? Depois da mediúnica, todo mundo tranquilo, todo mundo em paz, né? Tá vendo aí que a gente falava direto? Que ninguém precisa ter medo, ninguém precisa achar que é coisa de outro mundo. Tá? A mediúnica foi assim, ó, muito legal mesmo. Deu para ver muitos médiuns portas, né? Começaram a abrir a porta já colocando a carinha do lado de fora. Então é muito interessante a gente ver, a gente que acompanha. Eu não pude, na realidade eu não tive muita participação, por quê? Porque eu estava me recuperando de uma virose, então eu fiquei meio de fora, um pouquinho de fora, nem conduzi nada. Mas normalmente a gente fica mais ativo na mediúnica, né? Mas eu estava muito ruim mesmo. Ainda estou me recuperando dessa virose. Então é muito ruim. A virose está assim pegando todo mundo mesmo. E interessante, eu melhorei e a Tânia, pum, caiu. Hoje ela está de cama. Ela estava no outro salão, fazendo a condução no outro salão lá, né? Acabou de fazer a condução, chegou em casa, foi para a cama direto. Né? Mas eu tenho a agradecer a vocês pela participação. Vocês viram que é muito legal, muito tranquilo, sem problema nenhum. A nossa mediúnica foi assim, ó, nota 10, tá? Não teve nada assim de excessos, nada. Então foi tudo muito tranquilo, tá? Bom, a gente já está chegando, ó, na aula 15. Depois de hoje só vão faltar, ó, 5 aulinhas, ó. E aí vocês, ó, já estão batendo as asinhas lá para o ciclo 2. Aí, no ciclo 2, tem férias? Para que férias? Espírito precisa de férias, menina? Espírito não precisa de férias, não. Não, né? Nesse período agora, nessa transição agora do meio do ano, é uma semana de férias, tá? Uma semana de férias. No final do ano, que são 2 meses, daí, 2 meses de férias. Mas, rapidinho vocês estão lá. No ciclo 2. Aí, não tem problema. Vocês quiserem passar aqui, dar um alô pra gente, a gente está sempre aí, viu? E a maioria de vocês faz esse caminho. Sobe lá. Antes de subir, vem aqui, dá um alô pra gente e depois vai pra lá. Tá? Vocês vão sentir muita saudade do ciclo 1. Porque o ciclo 1 tem uma característica, que é o acolhimento. Tá? Então, quando vocês chegam aqui, vocês chegam de diversas maneiras. Tem um que vem pela curiosidade, outro vem pela dor, outro vem pelo isso, quer aprender, né? E aí o que a gente faz? A gente acolhe todo mundo. Tá? Todo mundo é acolhido. E aí, do ciclo 2 em diante, ó, minha amiga, você vai evoluir, vai subir, né? Vai lá para cima, né? Então, se vire agora é com você. Não, mas o pessoal também acolhe muito. Ó, tem um carro aqui, ó. É um Tigo, ó. SKK 7A82. O carro está totalmente ligado, ó. Tudo ligado. Todas as luzes, todas. Não é daqui, então ótimo. Mas lá no 2 também, o acolhimento sempre. Aqui na ULI, uma das características aqui do nosso centro é o acolhimento. A gente sempre acolhe. No ciclo 3 também, no 4 também. Eu trabalho no 4 também. Então a gente tem essa característica de acolher. Então hoje a gente está na aula 15. A gente vai falar sobre trabalho e progresso. Vocês viram lá as leis de Deus, e uma das leis é a lei do trabalho e do progresso. A gente vai dividir hoje a aula em 5 grupos, tá? Grupo 1, 2, 3, 4 e 5 lá, né? Depois vai fazer essa divisão, cada um vai ficar em um grupo. E eu tenho uma ótima notícia para vocês. Hoje quem vai dar a aula são vocês. Exatamente, vocês. E vocês vão se surpreender
com aquilo que vocês vão ouvir dos seus colegas hoje aqui. É muito interessante isso. Não está passando, Rodrigo? O objetivo geral da aula. Demonstrar que o trabalho é instrumento eficaz para o progresso social. Alguém tem dúvida disso? Sem o trabalho, não existe progresso. Não existe progresso. Objetivos específicos. Demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem, que as desigualdades existentes são suas consequências. Então, a gente fala em essas desigualdades sociais. Por que existem essas desigualdades sociais? Por causa do homem. Nós aqui que causamos essas desigualdades sociais. Mostrar que o trabalho é uma necessidade e que sua natureza está relacionada com o nível de evolução no ser humano. Então, a gente vai dar um passeiozinho aí, a gente vai ver que lá desde o início sempre existiu o trabalho. Cada vez o homem está se aprimorando mais em trabalhos diferenciados. Tá? Mostrar que é inevitável o progresso, que o único destino imutável que existe. Ó. Então, não existe. Ó. O progresso é uma lei de Deus. As leis de Deus são imutáveis. Então, não existe progresso sem trabalho. Tá? Não existe progresso sem trabalho. Apesar de que a gente sabe que tem algumas pessoas que não gostam muito de trabalhar, mas aí é uma questão de cada um, né? Mas não existe. Se você não trabalhar, você não vai ter progresso. Demonstrar que o Espiritismo representa um progresso para a humanidade e destruindo o materialismo, ele marcará época. A gente vai falar um pouquinho em relação ao Espiritismo e ao materialismo. E aí, como é o trabalho para você? Essa animação, ó, que é segunda-feira, ou essa aqui, ó, sextou. E aí? O que cada um se identifica e como que se identifica, se não se identifica. Para muitos, né? A segunda-feira é o maior peso da vida, né? Novamente trabalhar. Meu Deus do céu, trabalho a vida inteira, novamente trabalhar. E para alguns, não vê a hora de chegar sexta-feira, né? Sextou. Então, qual é a relação que você tem com o trabalho? Gente, eu quero que vocês analisem não como personagens, analisem como espírito. Vocês têm que começar a analisar as coisas como espírito, não como personagem. Tá? O personagem, às vezes, é isso aqui, às vezes isso aqui. Agora, vocês têm que analisar como espírito que vocês são. Tá? Então, aonde que vocês estão sintonizados aqui? Talvez tem muita gente aqui que não está nem sintonizado nisso aí, está em outro patamar, né? E aí a gente vai ver a etimologia da palavra trabalho. Então, a gente vai notar que por que às vezes existe muita gente que é avesso ao trabalho. Por quê? Porque vocês sabem que a gente já teve diversas encarnações. E essas encarnações a gente passou por tudo isso aqui. Ó. A palavra trabalho tem origem do vocábulo latino tripalho, denominação de um instrumento de tortura romano formado por 3 paus. Tá? Desse modo, originalmente, trabalhar significava ser triturado no tripalho. Triturado, não, torturado. Então vocês imaginem, né? Se vem um conceito desses, um pensamento desses, por que às vezes muita gente tem aversão ao trabalho? Né?
Quem eram os torturadores? Ó? Os escravos e os pobres que não podiam. Quem eram os torturados? Ó? Os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses. Então, desde aquela época, a gente já vem com isso aí, né? Então, imagine, hoje, a gente trazendo para hoje, a gente tem muita diferença em relação a isso. É muito igual ainda, né? Muita coisa é igual ainda, né? Interessante isso. Eu vou dar só essa introdução aqui, eu vou fazer essa introdução aqui, daí depois a gente vai dividir vocês em grupo, daí a gente vai passar para vocês os temas e aí vocês vão discutir entre vocês. E aí vai 2 representantes para vir aqui na frente falar, para dar aula para a gente, tá bom? Então, o que é o trabalho, né? Culturalmente, nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como tarefa penosa e humilhante, como punição para o pecado. Muito interessante isso, né? Popularmente, por muito tempo, o significado de trabalho foi associado a fardo e sacrifício. Então, aquele segunda-feira ali tem algum motivo de, né? As pessoas tá, pô, segunda-feira, puxa, de novo segunda-feira, de novo, né? Então, é interessante. Física, grandeza escalar que determina a quantidade de energia utilizada na realização de uma atividade. Trabalho igual a força versus deslocamento, que dá o movimento, né? Na física, o que é o trabalho, né? O trabalho é o movimento. Então, normalmente a gente confunde trabalho, às vezes, com só trabalho remunerado, trabalho braçal, trabalho... Não, gente. É qualquer movimento que você exercer, você está exercendo um trabalho. Tá? E a gente vai ver depois que existem os trabalhos não remunerados. Por exemplo, no centro espírita, eu trabalho na segunda, na quarta... Na segunda e na quarta, e ainda facilito algumas aulas no ciclo 2, 3 e 4. Então, é um trabalho que não é um trabalho remunerado, mas faz parte do trabalho. É um trabalho com o espírito, um trabalho de bem do espírito. O espírito se desenvolver, evoluir, né? A gente tem que pensar isso também, né? No dicionário, ó, o que é trabalho? Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. A gente trazendo para o personagem aqui, já tendo mais para o lado do personagem. Né? Conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Então, o trabalho que você realiza, normalmente é para que você chegue a algum objetivo. Né? E aí, ó, a relação da humanidade, ó, ao longo do tempo, né, com o trabalho, né? Então, lá quando os nômades lá, né, nomadismo, o homem em constante mudança e atendimento às necessidades do momento. Então, nessa época aí, era o que? O homem trabalhava para sobreviver, só sobrevivência. Tinha mais... ficava andando de um lado para o outro só para sobreviver. Ainda não se tinha sociedades instituídas, né? Métodos rudimentares de trabalho, não se tinha ferramentas, né? Para caçar, principalmente para caçar, não se tinha ferramentas. Então, eles faziam suas próprias ferramentas. Aí a gente tem o sedentarismo, né? Agricultura, pecuária, cidades, divisão do trabalho. Chega um processo que aí começou a você ter já as sociedades e aí começou a divisão, né? Você tinha agricultura, pecuária, algumas pequenas cidades, né? Já começar a dividir o trabalho dentro dessas comunidades, já começou a dividir o trabalho. Uns cuidavam disso, uns cuidavam da comida, outro cuidava dos animais, outro fazia isso. Então já começava essa divisão, né? E aí a partir disso já começou
se organizar socialmente. Já começou a ter algum tipo de sociedade já. Aí já tinha atividades administrativas e leis, já começaram a ter algumas leis para que esse trabalho, para que essa sociedade fosse regida por leis, né? Que era necessário, teve uma época que foi muito necessário. Cresce o número de serviços. Então, quando se juntou em sociedade, o que aconteceu? As necessidades começaram a aumentar. E aí você tem mais trabalho. Né? Aí a gente já teve a primeira e segunda revolução industrial. A partir da revolução industrial, houve uma grande necessidade de mão de obra. Aí foi o período que realmente houve muito trabalho mesmo, trabalho para as pessoas. Né? Automatização dos processos, daí já teve mais ainda demanda de mão de obra. Com isso tudo, isso aí teve uma demanda muito grande de mão de obra. Aí, puxando mais um pouquinho, vem a revolução tecnológica, né? Aumentando mais o conhecimento com a tecnologia. O que aconteceu? O conhecimento, a gente aumentou muito o conhecimento com a tecnologia. Inteligência, gestão. Com a tecnologia a gente começa a ter mais gestão, as coisas ficam mais fáceis de você administrar. Né? Planejamento, começou a ter um melhor planejamento em tudo. Mais informação, muita informação, inclusive informação que às vezes é tanta informação que chega às vezes ser até pelo lado negativo, de tanta informação que vem, acaba atrapalhando isso. Muita informação atrapalha também. E agora, vamos para a atividade em grupo? Então, grupo 1. Grupo 1, vamos determinar, Luana, grupo 1 aqui, ó. Agora tem que fazer a distribuição do pessoal que está aí, tá? Grupo 1. Tá? E aí, o que o grupo 1, quais as questões para o grupo 1? O que você entende por trabalho? Agora vamos pensar como espírito, não pense só como personagem, tá? Será que podemos entender o trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Gravar? Não, vai ficar aí. Grupo 2, aqui. Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? 2. Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados, o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Explique. Facinho. Certo? Grupo 3, ó. Reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais. Tá? Não vamos puxar para o lado político, nada disso, gente. Tá? Não vamos, porque se puxar por esse lado, aí a gente vai abrir um portal que nunca mais vai se fechar. Tá? Então, é a sua percepção como espírito. Tá? A gente está falando aqui do espiritismo. Grupo 4, ó. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. O 4 aqui, né? 3 lá, 4 aqui. Né? E o grupo 5, qual sua relação com o trabalho? Ela é só financeira ou é por vocação? É necessidade do espírito ou é necessidade material? Bora lá? Vocês têm até...
Vocês têm 30 minutos. 30 minutos. Boa noite. Nosso grupo é composto de 10 espíritos de personagem feminino. Então, isso foi uma das coisas que a gente falou bastante no grupo, né? O espírito e o personagem que esse espírito está encarnando no momento, né? Se é mulher, se é professor, se é ator, enfim, né? Então, de uma forma geral, o que significaria trabalho? A oportunidade de atuar como espírito sem se apegar aos personagens, levando em consideração que trabalho não é só aquele que você faz para ganhar dinheiro, mas é o dia a dia, é o pequeno, começa do pequeno, o ato do levantar, você já está fazendo o trabalho de levantar, né? O ato de se vestir é um trabalho, porque, seguindo a lei da física que ele colocou mais cedo, tem uma força envolvida, tem um deslocamento envolvido, por menor que seja, menor a intensidade que seja, resulta em um trabalho, é uma força resultante de trabalho, né? É muito importante quando a gente... É muito bom quando a gente consegue, enquanto espírito, atuar num trabalho que se encaixa no que a gente entende como propósito de vida. E tudo fica mais fácil, né? A gente consegue trabalhar melhor. Mas, quando isso não acontece, né, geralmente não acontece quando a gente não tem um processo de autoconhecimento muito definido, né? Nem sempre a gente sabe o que a gente quer, nem sempre a gente sabe para que a gente veio, qual é o nosso propósito aqui. Chega um momento da vida da gente que a gente para e pensa, eu estou aqui para quê mesmo? Né? Então, quando a gente consegue aliar, isso a gente anda bem. Quando não, é o dia a dia que vai fazer a gente evoluir, vai fazer a gente progredir e até se encaixar melhor. Olha, esse trabalho não é bem o que eu quero, pode ser aquele outro é melhor, aquele outro é melhor, e encarando, né, novos personagens. Bom, e, no geral, né, o que foi dito é que o trabalho, claro, não é apenas material, ele vai muito além do material. Boa noite, colegas. Então, complementando um pouco, né, do que foi discutido no grupo, a gente trouxe a ideia que o trabalho é algo que engrandece o homem, né? Qualquer movimento que impulsione o ser humano a dar passos, né, adiante no seu processo evolutivo é considerado trabalho, né? Tirar a gente daquele lugar comum, do lugar da zona de conforto. E aí, no finalzinho aqui, eu dei um exemplo prático de como é recorrente quando alguém pede para a gente se apresentar no grupo. Normalmente, as pessoas se apresentam assim. Eu sou fulano, eu sou médico, eu sou professor, eu tenho 2 filhos, eu nasci não sei aonde. E tudo isso fala do personagem, não fala do espírito, né? Então, o pessoal falou assim, como é que você se apresentaria, então, Cris? Aí a gente fala, bom, eu sou Cris, encarnei num corpo feminino, nasci na Bahia, atuo como terapeuta, né, escritora, né, fui nutricionista até tal ano, né, não sou mais. Então, assim, os personagens passam, a essência, né, o espírito segue, trabalhando encarnado, desencarnado também, né, acho que vocês vão falar aí sobre isso. Então, quando a gente tem essa ideia de que quando a gente se apresenta ao mundo, nós não somos o personagem, né? A gente usa ele para transitar na encarnação, a gente consegue, talvez, se desconectar mais fácil, né, dos papéis quando eles não são mais úteis na nossa vida. Assim, a gente discutiu aqui no final. Né? A colega até perguntou, mas como é que faz isso? Né? Porque a vida inteira a gente é treinado e é levado a acreditar que somos a vida inteira isso. Então, tem pessoas, por exemplo, alguém falou aqui no final, só para fechar minha fala, por isso que quando muita gente se aposenta,
entra em colapso, porque o personagem continua colado na cara. A pessoa não sabe se descolar daquilo que ela fez a vida toda, né? Então, eu acho que essa visão é a visão reencarnacionista, né? A gente troca de papéis. E o trabalho, acho que as várias experiências de trabalho e de troca de papéis é exatamente o que faz a gente avançar, né? Perceber se aquele é o caminho, se não é, né? A gente precisa, sim, do material, né, para pagar os boletos, né? Nicole falou ali. Mas, enquanto a gente não se conhece, a gente vai ficar batendo cabeça só para pagar boleto e vai demorar um pouquinho mais para evoluir, né? Então, acho que o autoconhecimento ele é fundamental, né? Essa conexão espiritual, para a gente acelerar um pouquinho esse trânsito pelos personagens, né? Acho que foi essa a síntese do grupo. Foi isso. Agora eu recebi a grande missão de complementar, né, a análise do grupo, trazendo aqui algumas informações. Complementar ou não, né? Ou só pagar mico mesmo, né? Porque vocês... Eu rodei aqui os grupos, as discussões estavam tão bacanas, né, tão profundas. Então, a gente paga mico mesmo, mas está tudo bem. O Livro dos Espíritos nos diz a necessidade, é uma pergunta, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A sociedade obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, acho que foi um consenso, né, que, como o trabalho é importante, como o Roberto disse no início, não há progresso sem um trabalho, há vários tipos de trabalho. O Grupo 1 nos trouxe, se a gente, ao acordar, a gente já está iniciando ali um trabalho, o trabalho faz parte da vida, faz parte do processo evolutivo, mas a gente acaba se desconectando da verdadeira necessidade e essência, né, do foco que é evolução espiritual. Então, a gente acaba, eu falo a gente de um modo geral, né? Não falando eu, vocês, mas todos nós, em algum momento, de alguma forma, acaba pensando mais no ter do que no ser. É um algo a mais, é um carro a mais, é um apartamento a mais, né? Aquilo que está chegando de novo, e acaba ali se deslumbrando e se desconectando da verdadeira necessidade do para-quê do trabalho, que está conectado com o processo evolutivo. O Livro dos Espíritos nos traz a pergunta 675. Deve-se entender por trabalho unicamente as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação é útil, toda ocupação útil é um trabalho, que foi o que a gente acabou de comentar aqui, né? Tipos de trabalho. Vou listar todos. Então, temos o trabalho material, que visa produzir recursos materiais para sanar as necessidades cotidianas, né? A gente vive e somos um espírito, né, vivendo uma vida, né, somos espíritos vivendo uma vida espiritual, mas precisando sobreviver aqui na matéria. Então, a gente precisa, né, do trabalho material. Moral, né, todo o trabalho que respeita a regra de boa conduta, os princípios éticos são seguidos e a intenção é gerar valor e melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas, né, na atividade. Temos um trabalho espiritual feito através de vibrações que nos conectam com espíritos desencarnados que atuam em outro plano astral. E o trabalho no plano espiritual, como é? Você quer voltar? Assim, ó, eu vou trazer, por exemplo, trabalho moral. Eu tenho filhos, 2 filhos, né? Então eu digo para eles, tento passar esse conceito de que tudo que eles façam, da menor ação à ação mais, digamos assim, representativa no cotidiano, que seja feito da melhor forma possível. Então, se você está andando e você vê um papelzinho amassado no chão,
Vamos retirar esse lixo. Eu vou no banheiro feminino, às vezes eu vejo um monte de papelzinho amassado, embolado no ralo ali. Vamos limpar aquilo ali. Não foi a gente quem fez. Mas, assim, a questão da moral é aquela coisa de vamos colaborar, de alguma maneira, tudo que gera uma ação, né, nesse sentido que a gente entende. Tudo que você faz, seja remunerado ou não, seja em prol do aspecto moral, né, que você faz, você está ali praticando algo que está sendo voltado para o seu processo evolutivo, né, que está sendo em prol e caminhando junto com o processo evolutivo, é nesse aspecto. Então, ele pode ser moral, ele pode ser material, que é aquilo que a gente faz mais rotineiramente, né, aquela nossa profissão que precisa gerar uma remuneração, que a gente precisa pagar nossa casa, que a gente precisa pagar nossa comida, né? E o trabalho espiritual também, nessa mesma linha. Então, a gente entende que toda ação que a gente faz, todo movimento que a gente faz, digamos assim, seja remunerado ou não, né, seja no dia a dia, nas pequenas ações, a gente considera como um trabalho, que a gente precisa fazer tudo isso muito focado naquilo que é essencial para o nosso processo, né, ou seja, focado no espiritual mesmo. Já demonstra um trabalho. Perfeita colocação. Por isso que eu digo toda e qualquer ação que você venha fazer. Trabalho, aí tem ali espiritual, feito através de vibrações que nos conectam com espíritos desencarnados, que atuam em outro plano astral. O trabalho espiritual visa isso? Eu tenho que estar conectada com outro espírito que está desencarnado ou com a espiritualidade em si? Eu necessariamente preciso me conectar com espíritos desencarnados para estar... Não. Foi um exemplo, mas assim, entendi. não. E entendendo, a gente já entendendo que todos somos espíritos. Sim. Uma mãe que acolhe seu filho e ali lhe dá um amor, né, que o filho está doentinho, e ali, mentalmente... Gente, aconteceu isso comigo ontem, incrível, né? Minha filha estava num soluço, não estava conseguindo dormir, eu só encostei nela, fiz uma oração, juro para vocês, fiz uma oração, encostei minha mãozinha nela, acolhi, deu calor, eu não dei nenhum remédio, eu fiz um trabalho espiritual. E ela ficou bem. Então, é nesse aspecto. E que a gente pode fazer de encarnado para encarnado, ou de encarnado num atendimento, um desencarnado em sofrimento. Então, espírito para espírito, esteja encarnado ou não. Tá. Mas foi boa essa pergunta. Trabalho mental, né? Vou passar, viu, gente? E o trabalho no plano espiritual? Um colega chegou aqui, cadê ele? Disse assim, vamos trabalhar. Está pensando que... quando a gente desencarnar, o trabalho acaba, né? E essa história de descansou, finalmente descansou. Será que é assim? Oh, boa! Porque se estamos falando de espírito, o trabalho continua e continua muito maior. Muito mais, né? Quanto mais consciência ampliada a gente tem, quanto mais, né, entendimento do que a gente tem de quem somos, e, né? Ali ele, ó, foi com ele que eu falei. Queria férias. Aqui, né, um recorte do filme Nosso Lar, né? Vocês devem conhecer bem. A vida social nas cidades espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra, numa nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo com outro corpo físico. Estudam, trabalham, repousam e divertem-se. Então, assim, no decorrer do curso de vocês vão ter a magnífica oportunidade, né, de ter outros tipos de mediúnica. Vocês tiveram uma experimental aqui ontem, vocês vão ter outra, onde vocês vão conversar com espíritos, eles vão trazer espíritos desencarnados, então, eles vão trazer para vocês justamente essa vivência, o que é que eles fazem, o que é que eles estudam aqui com a gente, eles estudam no plano espiritual, eles assistem a aula com a gente, assim como também no plano espiritual, né? Lá tem funções, lá o trabalho é trabalho o tempo inteiro, né? E eles se dividem em atividades em funções tal qual fazemos aqui, né? E vocês vão poder trocar essas ideias com eles e vão sentir, né, mais de perto como é que é isso.
escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual, produção e conhecimento e ensino. Então, eu tive a oportunidade de conversar, e onde ele me disse, né, que ele, poxa, eu estou aqui, eu estou num misto de ansiedade e de angústia ao mesmo tempo, porque eu estou sendo preparado para a reencarnação. Né? E aí ele veio conversar e trazer para a gente como foi essa experiência incrível para a gente poder ter essa oportunidade. Né? Então, tudo isso acontece. Quando a gente vê no filme Nosso Lar, a gente tem essa ideia perfeita, né, do que é o trabalho no mundo espiritual. Por que tem um mundo espiritual e tem um mundo aqui? Por que a gente precisa, enquanto estamos aqui na Terra, cuidar dos espíritos? Se eles têm outros espíritos lá para cuidar deles mesmos, por que a gente precisa atuar? Como, por exemplo, na mediúnica, eu fiquei assim, eu falei, por que eu preciso... Lá não tem o plano que eles estão, Sim. por que eu tenho que estar aqui? Eu não podia estar cuidando de um encarnado, eu tenho que cuidar também de um desencarnado. Eles não podem lá se cuidar, não? Aí eu fiquei pensando isso, isso me incomodou muito, assim, porque eu imaginei, Entendi. daqui a pouco eu vou estar lá e eu vou precisar voltar para alguém aqui da Terra me cuidar, já não dá tanto trabalho aqui na Terra. Mas, veja, ter que não ter que Não nada, né? Não é sei. bem essa questão. Mas, assim, veja só. Os espíritos que recebem ajuda dos encarnados aqui, eles estão num padrão vibracional mais baixo. Então, acaba que, embora tenham vários espíritos evoluidíssimos, assim, centenas e milhares junto dele, às vezes eles não conseguem nem ver esses espíritos por conta do padrão vibracional. Então, eles estão muito mais conectados aqui, na vibração mais baixa, né, dos encarnados, do que com os desencarnados. Entendi. Então, tem vários relatos disso. Então, e também tudo há uma razão de ser, né? Aí vamos dizer, mas os espíritos desencarnados, os espíritos superiores não teriam ali capacidades, né, suficiente para se fazerem enxergar? Acredito que sim. Mas também o atendimento é benéfico para quem está atendendo. Então, quando um encarnado está fazendo um atendimento, significa que ele ali se conectou por algum motivo, por alguma similaridade, houve uma sintonia vibracional. Então, quando a gente atende, a gente também aprende. É um trabalho espiritual mútuo. Então, assim, quem atende também aprende Entendi. muito. E tem também a questão da facilidade do padrão vibracional. Viu? Me lembrei aqui. Ô, Luana, por exemplo, quando a gente dorme, né, que a gente desdobra, a gente também vai para planos, né, a trabalhar, né, como né, a gente não desdobrado, não pode estar nesses outros planos trabalhando também junto a esses espíritos. Isso justifica o fato de algumas pessoas, né, depois de acordarem cansadas por terem trabalhado bastante. Já ouvi falar sobre isso. Gente, a gente, pelo tempo, não vai conseguir discutir, né, tanto isso, porque tem todos os outros grupos para apresentar e também para, né, mostrar o conteúdo, mas, sim, isso que você disse faz sentido e acontece. Tarefa de auxílio ao próximo, socorro e cura, que acontece também no plano espiritual. O trabalho formal, convencional, também contribui para a evolução espiritual. Possibilita ao espírito desenvolver sua inteligência, capacita o homem a ter novas visões do mundo e a cada vez mais contribuir com a lei do trabalho. Ensina a ter disciplina, respeito, proatividade, resiliência, dentre outras virtudes. O espírito é capaz de evoluir na atuação do trabalho no plano terreno, mas também pode atrasar o caminho de sua ascensão conforme sua conduta durante a realização do seu labor. É aquilo que vocês discutiram exatamente. Bom, gente, vou passar aqui para o grupo 2, tá? Grupo 2, por favor, se apresentem. O palco é de vocês. Faça as honras. Gente, boa noite. Meu nome é Giovanni. Discutimos um pouco ali sobre o tema que foi trazido
E aí a pergunta sugerida para o grupo 2 foi a seguinte: sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Então, a nossa professora ali já conseguiu entrar um pouco sobre o assunto. A gente acabou dividindo a situação em trabalho material e no trabalho espiritual, né? Diferentemente de Luana, a gente colocou pela perspectiva econômica, que a gente precisa realmente, como matéria, do trabalho físico, do laborear, né, de conseguir trazer para a gente o nosso sustento. Então, esse seria o trabalho material. E, diferente do moral, a gente trabalhou a questão social, né? Em vez de colocar o trabalho moral, mas o social que seria uma forma de interagir, né, com a sociedade, com outras pessoas, no intuito de elevar sempre o padrão para melhor, né? Sempre para melhor. A gente sabe que grupos se reúnem, mas nem sempre é para o bem, né? E a gente trabalhou no sentido de que essas reuniões, de que essa interação na sociedade, para que seja sempre para melhor. E tratamos do lado espiritual, que o fato de ser imposto, né, o trabalho, ele deve ser encarado sempre como uma forma de crescimento, como um progresso e como evolução. E o tratamento do trabalho no lado espiritual, a gente vê sempre como um processo de evolução, né? E esse processo evolutivo ele virá com muito trabalho, com muito estudo e com a prática, né? Então, trazendo um pouquinho do texto bíblico, que a fé sem obras ela é morta, né? Então, é preciso praticar, é preciso estudar, e o próprio tema da aula hoje traz isso, né? Que é preciso ser dessa forma. E a segunda pergunta, que foi dita aqui para o nosso grupo, eu não consigo olhar, a minha visão ali não enxerga, não. A visão também não enxerga. Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados, o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? A gente entendeu que não. O fato de estarmos já num processo de evolução já avançado, o trabalho não seria por necessidade, e sim por prazer, e sim por estar juntos, em colaborar de alguma forma para que as coisas andem de uma maneira assim, mesmo sendo sistemática, mas que a gente flua de uma forma natural. Trabalharíamos ou trabalharemos por prazer, né? Entendo que no mundo espiritual, vimos ali que a Luana colocou, existem os hospitais, existem as escolas, existem as pessoas que plantam, existem as pessoas, enfim. Então, a pessoa ela vai se identificar com aquele trabalho e ela vai fazer sempre por prazer, né? E não como uma forma imposta hoje, como a gente é no plano material, né? Meninas? Só complementando o que ele disse, a questão da visão, né, do trabalho como imposição, eu acho que vai muito do nível evolutivo de cada sociedade. Então, quanto mais a sociedade ela for evoluída, né, ela está num plano de evolução muito mais baixo, o trabalho ele se vê com a forma de imposição que impulsiona o progresso. Quer queira ou não, seja pela questão da necessidade básica, seja a questão da necessidade de prazeres, né, como até pontuou, né, uma forma de prazer, no caso, não, ou eu vou porque, quer queira ou não, vai me dar status, isso aí vai me proporcionar as coisas dos bens materiais, mas de uma forma de que impulsiona o progresso. E isso, como a gente tinha falado, dessa questão da nossa visão de contribuição na sociedade, que a gente evolui, somos seres naturalmente sociáveis, então a gente evolui com a sociedade, dentro da questão da sociedade. Aí, outro ponto também que a gente poderia botar dessa visão é que, nos mundos mais evoluídos, eles deixam de ser uma imposição e passam a ser uma forma prazerosa, e a gente entende que o trabalho é uma forma da gente fazer com que os outros seres evoluam junto com a gente, e é uma necessidade mesmo de
atrelada à nossa evolução espiritual. Então, a gente uma questão acaba complementando a outra nesse ponto. Não é mais uma imposição. A gente vai porque a gente quer realmente trabalhar. Sim. A gente percebe que... Boa noite a todos. A gente percebe que, quando ele fala assim... Cadê? Que o trabalho é imposto. Essa palavra imposto, eu acho que veio com uma pegadinha mesmo. A gente percebeu que, assim, quando houve a criação, a intenção de que precisaríamos ter o trabalho imposto para sobreviver, para ter o que comer, o que morar, enfim, aquilo ali levaria o ser humano, através da convivência entre si, a um futuro, uma evolução individual e, a partir daí, uma evolução coletiva. Por isso, a imposição, né? Que essa imposição você não percebe nos outros mundos, vamos dizer, que aí a gente vem para a segunda pergunta. Quando é imposto, é porque o nível de evolução daquela turma é baixo. Então, quando passa a não ser imposto, é porque já existe uma evolução maior, individual e coletiva. A gente até citou a alfabetização, o fundamental, o ensino médio, é imposto. Você fala, o pai e a mãe obrigam você a ir. Quando você está fazendo faculdade, mestrado, doutorado, não é imposto. Você decidiu que você quer aquilo. Então, qual é o seu nível de evolução? Diferente, né? Então, é isso aí. Espero que a gente tenha sido... Que é basicamente isso. Boa noite. O grupo trouxe boas reflexões, elaborou muito bem os temas. E, fazendo um resumo muito breve, porque já foi bem, né, trabalhado, a gente pode perceber, aqui na nossa casa, a gente é induzidos a viver como espírito. Quando a gente começa a viver como espírito, a gente olha nossos desafios aprendizados de outra forma. Imagine que você acorda feliz da vida porque você vai para o seu trabalho. Um instrumento, né, de você se desenvolver. Pode deixar que eu passe. Um instrumento para que você se desenvolva como profissional, como ser humano, como espírito. E você vai com esse sentimento de gratidão e também com o sentimento de colaborar, compartilhar com outras pessoas ao seu redor. Fica muito mais leve, fica muito mais prazeroso. Ao contrário de quando você acorda, meu Deus, que martírio, vou ter que trabalhar só para pagar os boletos. Então, você não vivencia essa experiência de forma saudável. Então, viver como espírito é a gente sair dessa percepção de imposição e trazer como uma ferramenta para que a gente desenvolva habilidades. Na segunda questão, a gente traz... Só deixa eu resumir rapidinho. Na segunda questão, a gente pode perceber que, em outras dimensões, a gente não vai ter a mesma configuração fisiológica que a gente tem aqui, né? Então, as necessidades serão outras, mas isso também não anula a necessidade do trabalho ao espírito. A gente vai correr por causa do horário. E na questão 676, por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem um trabalho, o homem permaneceria na infância na inteligência. Por isso, inteligência, né? Por isso, ele deve o seu sustento, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é demasiado fraco de corpo, Deus deu a inteligência para compensar, mas é sempre um trabalho. Na 678, nos mundos mais perfeitos, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais,
menos material é o trabalho. Mas não julgueis, por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício ao invés de ser um benefício. E agora a gente vai chamar aqui o grupo 3 para falar brevemente quem é o espírito comunicante, o médium. Oi, gente, boa noite. A pergunta reflete e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo, porque das desigualdades sociais. Pelo nosso entendimento, como nascemos, né, somos criados simples e ignorantes, inicialmente a gente toma escolhas, né, assim, faz escolhas de acordo com o que é melhor para a gente. A desigualdade social, ela nasce a partir de quando a gente faz escolhas olhando única e exclusivamente para o nosso bem-estar e não pensando no coletivo. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, se você quiser trazer. Eu estou tentando ser bem... Tá? É isso. Bem resumido. Resumão. E não, vai dar tudo certo. E a gente entende que hoje, a desigualdade social, ela é uma consequência desse livre-arbítrio que foi utilizado lá atrás, enquanto simples e ignorantes, e hoje ela já está posta de uma forma geopolítica, e que a tomada de decisão da gente reencarnar em uma classe social mais abastada ou menos abastada é entendendo que tipo de provação a gente vai passar em cada um desses cenários. Então, pessoas que precisam trabalhar a vaidade vão para cenários onde a vaidade vai ser colocada à prova. Então, a gente entende que desigualdade social, na verdade, classe social, nada se tem a ver com a evolução por si só, a evolução espiritual, mas que a gente pode se utilizar dessas diferenças de classes e entender que essas pessoas vão estar expostas a dificuldades e provações diferentes e, dessa forma, evoluir a característica que precisa ser evoluída nessa encarnação. Bom, estou muito pouco, né, para falar. Mas, assim, engraçado é que, no início, quando a gente sentou ali, que a gente foi debater esse tema, a primeira coisa que eu disse, poxa, esse tema para 30 minutos, na verdade, faltou tempo para poder a gente concluir, porque é muita coisa que tem ali, né? É muito complexo, e para a gente fazer isso sem um contexto sociopolítico é até difícil. Mas surgiram várias dúvidas, várias discussões, né? E uma que eu acho que foi a marca da nossa discussão foi a questão das classes sociais, ou da desigualdade social. Ela é uma consequência, é uma causa, e Juliana explicou muito bem que a gente chegou à conclusão de que é uma consequência dos nossos livre-arbítrio, né? E veio várias questões à tona, como, por exemplo, quando o espírito escolhe reencarnar numa classe mais baixa ou mais alta, né, tem a ver com evolução. Espíritos muito evoluídos, a gente teve exemplos de espíritos muito evoluídos. Aliás, os mais notáveis deles foram aqueles que vieram numa classe mais baixa, como o próprio Chico Xavier, né? E isso é a questão de a gente estar... da evolução do espírito não tem muito... a ver com a questão da causa, ou seja, do objetivo. Vou reencarnar numa classe mais baixa ou mais alta. Tá? Então, outras questões vieram à tona aqui, mas eu acho que vai ficar muito longo, que eu acho que a Juliana já falou com muita propriedade. Tá bom? Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai só complementar aqui, né? Porque a gente deve passar rápido. Aqui a gente traz uma citação de Adenauer, né? Que ele fala que as desigualdades sociais existentes são resultantes do estágio primário de evolução e que ainda se encontra a humanidade. Então, esse contexto de desigualdade que acontece aqui nesse planeta Terra nosso é por causa da nossa própria evolução. Afinal, a gente vai ver aí que a gente tem guerras, tem tudo que ainda está nesse mundo por causa do nosso nível de evolução realmente. Então,
tem gente que está um pouco mais evoluída do que o outro, mas cada um com seu grau de evolução, e a desigualdade, querendo ou não, faz parte disso da gente. Porque em outras reencarnações, provavelmente, a gente passou por isso também. Essas desigualdades, poderemos nascer pobre, rico, e por aí vai. Tá? Vou botar aqui. A sociedade do qual vivemos, a gente tem desnível de rendas, desigualdades sociais e miséria. Né? Então, aí a gente vê o grau de evolução que a gente está, porque, por exemplo, as rendas não são iguais para todos. Alguns excedem, né, ganham muito mais do que outros, e outros muito menos. Mas aí a gente também tem que puxar para a gente ver para o espiritual da pessoa também, para o espírito. Por que ele vem naquela condição? Será que ele precisa passar por aquilo? Por quê? O grupo já falou um pouco. É necessidade do espírito. Não necessariamente ele está ali para pagar alguma coisa. E vocês vão ver que aqui na casa a gente sempre vai falar. A gente não vem para pagar nada. A gente vem para sempre aprender novas coisas, novas habilidades. Então, uma pessoa que está naquele estado de miséria, ou está com aquele questão pouco dinheiro que seja, tem um porquê ela está passando por aquilo. É um processo dela. Então, muitas vezes a gente chega a dar pena se a gente for olhar na rua uma pessoa que está ali pedindo comida, está necessitada. Eu, pelo menos eu, fico assim, ajudo ou não ajudo? Às vezes a gente não sabe se é verdade ou não, porque a gente nunca sabe, né? Mas isso aí está para o espírito, então ele está ali, ó, passando para aquela aprovação, como o pessoal falou. Os sistemas socioeconômicos que vigoram na Terra ainda se baseiam na supremacia do capital sobre o humano, bem como na preponderância da matéria sobre o espírito. Então, a gente ainda é muito ligado à matéria ainda. Então, a gente demora um pouquinho para perceber esse espiritual nosso, mas conforme a gente vai estudando como vocês estão fazendo, vai abrindo um pouco mais essa consciência e a gente vê que a matéria não é tudo também. A gente precisa, como o grupo antes falou, porque a gente precisa se sustentar. A gente está aqui para aprender coisas também. A gente não aprende só lá, quando está desencarnado, mas a gente aprende muita coisa aqui. Quando o espiritualismo, em particular o espiritismo, chegar à consciência do ser humano, este encontrará o equilíbrio necessário ao seu progresso social e espiritual. Isso aqui é o que o Adenauer traz para a gente. Que o espiritismo é uma ferramenta que abre essa consciência para a gente. Qual seria a sociedade ideal? E aqui a gente tem aqui de Novaes do Novo, só quando egoísmo e orgulho, maiores empecilhos ao progresso, frutos do materialismo, não mais encontrarem lugar na humanidade. Isso aqui, acho que vai demorar um pouquinho para a gente conseguir ainda distinguir no nosso planeta, porque como cada um está no seu processo evolutivo, então tem uns que são mais egoístas, tem gente que é mais orgulhoso, vem, reencarna uma vez para aprender isso, volta. Então, a gente sempre vai estar nesse processo para a gente amadurecer essas emoções, que são emoções, na verdade, né? Então, vamos passar aqui logo para o grupo 4. Vamos lá, pessoal. Quem vai vir de vocês? Não, vai ter que falar, hein? Boa noite, pessoal. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Análise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. A maior parte do grupo, né, concordou que o progresso social ele está diretamente ligado à educação e à ética. Né? A educação e a ética, porque quando começamos a perceber que os direitos precisam ser distribuídos de maneira isonômica,
respeitando as diversidades e as crenças. Então, assim, a gente chegou à conclusão, né, e acredita que o progresso, né, a questão das reencarnações, de tudo que a gente passa, né, como a gente está aqui para desenvolver habilidades. Então, todo esse progresso que a gente vai surgindo vai contribuindo para um progresso social, né? Porque se a gente observar, quanto mais conhecimento, quanto mais habilidades a gente vai desenvolvendo, a gente vai chegando a uma sociedade melhor, né? Essa é a tendência e as várias encarnações que a gente vê, inclusive já foi falado aqui, né, que a Terra ela já está em um outro processo, que a tendência é que a gente comece a melhorar, a se desenvolver. Então, tudo isso contribui, né? Ou seja, o progresso intelectual, como o próprio Adenauer traz aqui em suas palestras, a gente precisa desenvolver nossas habilidades, nossas intelectuais, para que a sociedade ela venha a evoluir. Boa noite. A gente entende também, né, que a educação, né, não só a educação individual, mas a educação que a gente vai vivendo, nos níveis que a gente vai evoluindo, vai também nos dando possibilidade que o trabalho nos permite a interagir com outras pessoas, com outros seres, inclusive com outras culturas. Então, a gente entendeu assim que a evolução social ela vai acontecer quando a gente começar a se entender que a gente teve outros personagens também, né, e a gente já viveu em outras culturas, e a gente começar a agir de forma ética, respeitando, né, as diversidades e a cultura que está no mundo por aí. Então, a gente percebeu assim, que o progresso, e nem sempre o progresso intelectual casa com o progresso moral, né? Porque, como a gente aprende, ninguém aprende acertando. Então, muita coisa que foi feita no mundo foi feita pensando ser utilizada de uma forma melhor, e a gente acaba utilizando de maneira indevida até que a gente aprenda, né, o que é que precisa ser bom para todos. Foi isso. Muito bem. Teceram também ótimos comentários. Quando a gente fala de evolução, nós, como espíritos, a evolução do espírito é algo inexorável. Inevitavelmente, a gente avança nesse progresso. Mesmo aqueles espíritos que ainda se encontram, de uma certa forma, desorientados, eles não regridem, eles passam também por esse processo de evolução. E, como ela disse, não necessariamente o nível intelectual de um espírito vai estar de acordo à sua moral, que a gente pode substituir, né, contextualizando, para a ética, porque moral, às vezes, traz um viés meio de julgamento. Na questão 779, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. Na 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, é a sua consequência, mas nem sempre segue de imediato. Aqui ele vai complementar como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, fazendo compreender o bem e o mal. Então, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade de seus atos. E agora, o grupo 5. Boa noite, gente.
A pergunta que foi selecionada para a gente foi: qual é a sua relação com o trabalho? Então, no grupo, a gente desenvolveu uma dinâmica de escuta. A gente achou interessante ouvir a história de cada um, entender o que motivou a seguir determinada profissão. Então, apesar de ser uma pergunta extremamente particular, né, de cada um tem o seu motivo de escolher aquilo que quer, aquilo que deseja, ou às vezes a gente não pode escolher, né? Circunstâncias da vida acabam por possibilitar que a gente vá para um caminho e não para o outro. E aí, diante disso, foi interessante porque a gente escutou, por exemplo, a história de Daisy. E na história de Daisy, ela encontrou uma forma de humanizar os números. Então, ela, dentro da contabilidade, ela entendeu um caminho de trazer essa humanidade. A gente teve a história de Bira também, que dentro da engenharia agrônoma e depois da engenharia civil e depois do chefe gourmet da gastronomia, ele pôde seguir um longo caminho, mas ele se aproximou também do pai e reforçou, né, esses vínculos, esses laços, mas encontrou também a oportunidade de servir, que foi o que o realizou, né? E aí tivemos tantas outras histórias maravilhosas, a de Elizabeth, a de Vitor, a de Sil, Teógenes, então Virgínia, Felipe, todo mundo contribuiu um pouco. E aí eu fiz uma síntese aqui junto com o grupo e entendemos o seguinte: a relação com o trabalho de um ponto de vista geral, ela tem sido ao mesmo tempo ferramenta e espelho. Ferramenta para se transformar, se melhorar e, consequentemente, isso vai reverberar para a sociedade, para o mundo. E o trabalho ele também pode ser visto como espelho daquilo do que é e daquilo do que a gente acredita que ele seja. O trabalho ele nos permite também aceitar o que somos e aquilo que podemos mudar em nós. Às vezes, o trabalho é uma paixão, às vezes, o trabalho ele é uma exaustão, às vezes, ele é refúgio, às vezes, ele é prisão. No nosso grupo, podemos perceber que as pessoas tentaram fazer do trabalho um lugar de propósito. Não é perfeito, mas é possível. Boa noite. Preciso falar mais alguma coisa? Bom, a gente, dentro do que Bárbara trouxe, e a gente falou muito da questão de vocação, né? E tudo aquilo que, muitas vezes, a gente vem com um propósito que a gente escolheu lá atrás, antes de encarnar, né? Então, a gente acabou chegando também a uma conclusão que, muitas vezes, você começa a sua vida e você escolhe aquilo dentro daquilo que você acha que tem vocação, que às vezes a gente descobre depois, e provavelmente esse foi o meu caso, que você tem a motivação financeira para você se manter, você criar uma vida, criar um vínculo, você tem família, você tem todas as suas necessidades diárias, né? Vulgo boletos, como as pessoas falaram, né? Vestir, tudo. E também construir patrimônio, deixar para a família, tudo aquela, né, que a sociedade impõe, mas e você busca também nessa questão a segurança material, né, mas que com o tempo você começa a ver um propósito dentro daquilo que você escolheu e esse propósito, né, você começa, o seu trabalho ele deixa de ser uma coisa, né, obrigatória e que você enxerga um propósito. E você enxergando um propósito, você passa a servir. E você passando a servir, né, você acaba justamente chegando ao ponto daquilo que a gente busca como espírito, né? Como a questão da evolução. E foi justamente o que aconteceu comigo. Na verdade, eu sou chefe de cozinha porque eu participo numa feira da Paróquia da Vitória e eu faço, né? Não tenho finalidade financeira. Eu faço isso, como eu falei, passo 4 dias dentro de uma feira, saio morto, mas realizadíssimo, né? E com propósito. Então, eu sempre, todo mundo fala, você devia abrir um restaurante. Eu falei, não vou enlouquecer. Não é
Não é meu propósito, porque cozinha não é fácil. Mas me realizo muito fazendo isso. E é justamente isso que eu queria trazer a vocês. Muitas vezes, nosso trabalho, não, como aconteceu no meu caso, eu descobri durante a vida, né? E é justamente isso. Eu não tenho muito o que falar depois disso, né? Deram a aula toda aqui no 5, né? Mas a gente vai colocar algumas coisinhas aqui, né? A gente traz a fala de Adenauer, que ele fala assim: para trabalhar, o ser humano sai em busca de profissões. Como ele falou, né? A gente está sempre atrás de alguma profissão, motivado pelo ganho financeiro, que eu acho que a maioria das pessoas começam por esse viés mesmo do financeiro para poder se manter, para conseguir construir alguma coisa. E a gente vê que muitas pessoas, no final, é como ele falou, descobrem ou o seu propósito, ou o que se dá melhor, e aí percebe aquilo que o Espírito traz, realmente você traz, né? E como ele também, por exemplo, eu sou formado em administração, primeiro eu fiz veterinária, eu não consegui terminar, fui para a administração e me formei em gastronomia. E detalhe, eu trabalho numa área como vendas com mármore e granito, que não tem nada a ver com o que eu fiz. E aí? E é só que assim, trabalho com pessoas. Então a gente está ali tratando com pessoas, então a gente está ali para conhecer, né? E assim é muito legal. É claro que tem muita dificuldade, que a gente não faz, né? Então a gente vai lá. Muitas vezes esquecendo da sua vocação e de suas necessidades evolutivas. Qualquer profissão é digna. Não existe profissão que seja indigna, gente, por favor. Todo mundo que tem uma profissão é a profissão digna. É o fruto de seu trabalho, deverá concorrer não só para um ganho pessoal, como um progresso social, como vocês já falaram. A gente trabalha para nosso pessoal, mas quando a gente reverbera isso para o social, a gente muda o coletivo. E aí a gente vê que é o trabalho que a gente faz, seja aqui ou em outro lugar, tem uma continuidade e as pessoas melhoram mesmo. A gente vê aquela sociedade, nem que seja pequeno, um bairro que a gente está, a gente faz a diferença. E aí o grupo já falou praticamente tudo. A necessidade do trabalho, a gente necessita de um trabalho físico, com o nosso material, para a gente ter nosso sustento. Mas a gente também tem que precisar olhar essa parte espiritual, né? E detalhe, eu esqueci de falar. Agora, tenho 2 tipos de reiki para trabalhar, servir do outro. Aí é o meu trabalho que eu gosto, que eu fiz. É fraterno, ajudar os outros. Eu acho que a gente acaba tentando ajudar sempre o outro, né? Então, é uma forma que a gente faz. Existe limite para o trabalho? Eu acho que só o nosso físico mesmo, né? Porque quando a gente está dormindo, a gente está trabalhando, viu, gente? A gente vai lá para os planos espirituais, alguns se lembram, alguns outros não, e a gente trabalha. Oi? Não, aposentado? Não. Não faça isso não, porque eu tenho o meu avô, ele trabalhou muito com a gente na empresa. E aí, quando surgiu a Covid, ele teve que ficar afastado. E ele realmente debilitou, porque o trabalho que ele exercia era o que sustentava a mente dele. Então a pessoa vai fazendo esse processo, né? Aí a gente tem aqui, já falaram do trabalho intelectual, trabalho material e a escolha de profissões. Aí nesse último aí eu vou falar, tem gente que eu conheço que não escolhe a profissão, a profissão é imposta a ela pela família, pelos pais, o que seja. E eu já tive casos que a pessoa pegou, fez a faculdade, entregou o canudo para o pai e para a mãe e falou, agora eu vou fazer o que eu quero. Então, é muito normal isso acontecer, né? Agora é com você, né? Gente, muito bom mesmo, viu? Tá vendo aí como eu falei para vocês que ia sair muita coisa boa?
pega daqui, pega dali, e vê que todo mundo está integrado, todo mundo está conseguindo absorver, né? Isso é muito bacana mesmo. Pena que a gente tem poucas aulas que a gente pode fazer essa interação entre vocês, poucas aulas. A gente já está estudando para os próximos semestres algumas outras aulas, a gente fazer também essa dinâmica, que eu acho muito, muito importante. Aí, nessa dinâmica aqui, a gente já começa a filtrar os futuros trabalhadores, né? A maneira como a pessoa vem aqui para frente, começa a falar, e aí a gente já vai pincelando, né? Então, é muito, muito interessante. Então, a gente, ainda continuando falando de trabalho, a gente vai dar uma amarradinha aqui para a gente dar uma concluída, tá? Então, a nossa relação com o trabalho, né? Você está trabalhando com aquilo que vocês sempre desejaram? Levante a mão aí quem está trabalhando com aquilo que realmente desejou. Até que tem... A maioria trabalha com aquilo que mais convém, né? Você acha que sua vocação está à frente do retorno financeiro? Normalmente acha que não também, a gente acha que não, né? Eu merecia ganhar mais, eu merecia ganhar mais. Né? Como podemos casar a necessidade do espírito e da matéria? Interessante. Reflexão, né? Para a gente refletir aí. Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-nos indivíduos grandes ou miseráveis. Ó, Emmanuel falando aqui. Ó. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Ou você tem uma estratégia própria, ou então você é parte da estratégia de alguém. Ó. As necessidades cada vez vão ficar mais diferentes e você vai ter que se adaptar cada vez mais com isso. Né? Principalmente a gente que é mais das antigas, né? É muito difícil a gente se adaptar com o novo, né? Então, o que a gente tem, quanta coisa nova que a gente tem aí pela frente. Cada semana, cada mês, surgem mais coisas novas, né? Percepção que o espiritismo não compactua com sistemas que promovem as desigualdades sociais e considera que elas sejam obra dos homens. Tá? Então, o espiritismo nunca compactuou com essas desigualdades sociais. Isso aí é característica do humano ainda. Nós estamos nesse orbe, encarnados aqui. Por quê? Porque ainda temos muito o que aprender. Então, as desigualdades sociais existem por quê? Por causa do nosso egoísmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Muito, muito, muito a gente vê isso. Percepção que o trabalho é a única forma de evolução do ser humano, entendido ele de todas as maneiras possíveis. Ó. Então, a única maneira do ser humano se desenvolver é através do trabalho. E todo o trabalho é digno, qualquer trabalho. Tá? Qualquer trabalho é digno. Entender que o progresso é inevitável, que jamais o homem retrocede em sua marcha. Ó. Jamais, jamais. Desde que o homem pisou aqui na Terra, ele só evolui. Jamais vai regredir. Percepção que as teses espíritas são um avanço para a humanidade e que elas se tornarão crença geral. Quando isso vai acontecer, não sei, mas que nesses últimos tempos está muito, muito latente isso aí. Tá? O espiritualismo está nas redes sociais, aí tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Tá? Então, é o despertar, né? Começar a despertar. E a reflexão final aqui, para a gente... Como me coloco como unidade de trabalho em prol do progresso social? Como que eu, como personagem, como espírito, me coloco para esse progresso social?
Enquanto unidade de trabalho seja um elemento de agregação, transformar será uma consequência dos seus pensamentos e atitudes, valorizando o outro. Ó. E, normalmente, a gente não valoriza as outras pessoas, né? A gente gosta mais de se valorizar do que valorizar os outros. Então, aquilo que eu sempre falo, a gente ainda está num processo muito... A gente tem muito caminho ainda pela frente, né? Faça o seu trabalho, a sua parcela de influência para a mudança do todo. Fernando Santos. Fernando Santos é um colaborador aqui. Ele deve ter dado aula aqui no nosso... Deu aqui, Fernando. Aqui estão as referências, tá? Eu quero agradecer a todos. Muito boas apresentações, foram excelentes, muito boas mesmo. Tá? Então, vocês estão de parabéns.